Oremos. Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos concede tudo que diz respeito a esta vida e a vida eterna. E nós estamos aqui, meu Deus, na grande expectativa da vinda iminente e o fim deste mundo de pecado e contradições. Nos abençoa, meu Deus, neste momento, para que a Tua palavra possa ser compartilhada e entendida de acordo com a Tua vontade. A Bíblia Sagrada. Pedimos então a iluminação do Espírito Santo, para que possamos comungar o mesmo propósito, de acordo com a Tua presença entre nós. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Os que puderem, abre sua Bíblia e lê comigo Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 15. Esse texto sagrado, ele nos mostra uma realidade, uma grande realidade do fim. Então, o capítulo 6, a partir do versículo 15, a palavra de Deus diz: E os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode subsistir? Amém. Esse texto sagrado, ele fala exatamente das últimas horas da história humana. Isto é muito importante para a nossa compreensão. E é exatamente o que nós vamos falar neste momento. Ao falar sobre as últimas horas da história humana, o texto aponta para um fim dramático da humanidade. Por causa da pergunta, quem poderá subsistir, foi aberta uma pausa entre o capítulo 6 e o capítulo 8 para esclarecer que haverá sim um grande número de salvos. Contudo, o cenário está armado. Nós devemos estar atentos com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Porque geralmente nós ficamos numa certa expectativa com certos acontecimentos, e quando veio o dilúvio sobre a terra, tudo estava normal. Ninguém estava vendo nada diferente. Nós não podemos se enganar pensando que tal profecia ainda vai se cumprir, porque as profecias, o cumprimento, ela é de uma forma complexa. O próprio Cristo disse que só nós vamos entender depois que acontecer. E com relação ao que nós estamos falando, Jesus também, quando veio ao mundo, tudo estava igual. E a vinda de Cristo a primeira vez a este mundo é tão importante quanto a segunda vinda dele. Com este cenário pronto, no dia que Deus já determinou, Ele vem buscar os seus fiéis. Até lá, para proteger os seus, Deus ordenou aos seus anjos que protegesse a terra de uma destruição total. Isso está no início do capítulo 7.
Até lá, nós estamos sob a proteção de Deus pela guarda dos anjos, mas até quando? A Bíblia Sagrada, em seguida no capítulo 7, versículo 3, fala: não danifiqueis até que. A expressão até que expressa que concluída a obra de Deus, que é a pregação do Evangelho, cessa a graça. E os ventos da destruição serão soltos. O fim será caótico e surpreendente. Todavia, o assunto, o tema que eu vou tratar, está diretamente relacionado com o dia ou o momento que Jesus Cristo estiver retornando. Quando Ele estiver retornando para buscar os seus fiéis. Busquei como fundamento a Bíblia Sagrada, os escritos do Espírito de Profecia e outros escritores que também trabalharam sobre o assunto. Ninguém sabe o dia ou a hora. O que nós sabemos é que os últimos dias da história humana começarão discretamente e haverá grande comoção na terra. Ou seja, para nós parece que tudo está normal, que nada está acontecendo, como foi no passado. E a Bíblia nos mostra que tudo começará discretamente, haverá grande comoção sobre a terra. Os seres humanos vão ser surpreendidos, porque a maioria da população não vive nenhuma expectativa do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E a maioria dos cristãos não vivem nenhuma expectativa iminente do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer? Será que nós temos em nossa mente que nós podemos nos deparar com aquilo que eu vou dizer aqui ainda hoje? Ainda amanhã? O próprio Jesus, ele falou: ao retornar, porventura acharei fé na terra? Eu vou encontrar vocês me esperando? A segunda vinda de Jesus Cristo é um acontecimento que vai se desenvolver durante alguns dias. Pela Bíblia Sagrada, nós não vamos ver Jesus Cristo de repente já aí em cima buscando o seu povo. Não é isso que a Bíblia Sagrada fala. Existem textos bíblicos que deixam perfeitamente claro ou subentendido esta questão. Mateus 24:30, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, Apocalipse 16, a partir do versículo 17, e o texto que nós lemos, que fala que as pessoas vão procurar se esconder. Isso quer dizer que algo não vai ser diferente, não vai ser de repente. E temos que considerar também a expressão que Jesus usou quando ele estava falando sobre a sua vinda. Ele disse: como nos dias de Noé. Essa palavra de Cristo é bastante sugestiva. Por que ela é bastante sugestiva? Porque além da surpresa, foram vários dias para cobrir as regiões baixas da terra, ou plana, e depois as elevações mais altas da terra. Eles tiveram tempo de correr de um lado para o outro, tentando sobreviver. O que vocês acham como será a vinda de Jesus Cristo? A segunda vinda de Jesus Cristo começa com um sinal muito distante entre as estrelas. Se vocês lerem o Espírito de Profecia, vocês vão entender isso. A Bíblia Sagrada, Jesus disse: então aparecerá o sinal
Sinal é um símbolo muito distante entre as estrelas. E a Bíblia fala que se lamentarão. O povo da terra vai se lamentar. A expressão lamentar quer dizer angustiar, bater no peito, que era a forma como eles se expressavam no passado. A semelhança também do texto que nós lemos, se esconder na caverna, nos penhascos, se fosse hoje, a linguagem de hoje diria se esconder nos túneis, debaixo dos prédios, em algum lugar. Quando nós avançamos na Bíblia Sagrada, aí nós vamos encontrando, quando Jesus fala que todo olho verá. Enquanto a terra estará sendo sacudida por guerra, catástrofes e outros grandes acontecimentos, por disputas políticas, que é o cenário que nós estamos vivendo hoje, enquanto a terra está preocupada com o seu dia a dia, surge muito distante, entre as estrelas, uma pequena nuvem. Inicialmente é apenas um sinal estranho e diferente, indica que algo vai acontecer ou está acontecendo. Está lá entre as estrelas, entre as galáxias. Todos os habitantes da Terra começarão a observar aquele sinal. Aquela nuvem vai se movendo de uma forma estranha. Geralmente as nuvens se locomovem aos lados, mas aquela vai se locomovendo em direção à terra. Em pouco tempo, todas as pessoas estarão olhando para cima, para o céu. Há um pressentimento estranho. A respiração começa a ficar mais forte, pois é um fenômeno diferente que estará acontecendo, qual nunca visto. Este acontecimento se espalhará como fogo sobre a face da terra e dá início a uma grande comoção. Por isso que os textos sagrados diz lamentarão, bate no peito. Quem está dentro de casa, ele sai para fora. Outros pegam o celular, ligam para a família. Você está vendo o que está ocorrendo lá em cima? Sai para fora, dá uma olhada para o céu. É isso que a Bíblia nos ensina. Você já viu o que está acontecendo? Olha aquela nuvem. É bem diferente de todos os fenômenos que nós já vimos nas ruas, nas pistas. Os trânsitos começam a parar, como se houvesse um grande congestionamento de veículos. Aviões vão pousando e outros não levantam voo. Esse é o cenário que indica. Todos que olham para cima, todos olham para cima. Os shoppings serão esvaziados, sai para fora. Estão todos apreensivos, algo totalmente diferente. Consciente ou não consciente, todos estarão assistindo o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não será de um minuto para outro. As pessoas do mundo inteiro ficarão paralisadas diante do que elas estão vendo. À medida que essa nuvem, esse pequeno sinal vai avançando, elas prendem a respiração, a pulsação fica mais forte. Aquilo que à distância parecia apenas uma pequena nuvem, um sinal, à medida que vai se aproximando, fica perfeitamente visível. São milhares de anjos que estão acompanhando Jesus Cristo. Tudo isso será visível simultaneamente para todo o globo terrestre. Este evento provocará a desarticulação da natureza. O profeta Joel, no capítulo 2, versículo 10 e 11, ele disse: a terra se abala diante deles. Olha a expressão no plural. O céu treme,
o sol e a lua escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque é grande o seu acampamento. Quem executa a ordem é poderoso, pois o dia do Senhor é terrível, quem suportará? Até parece que João copiou, lá para o versículo 17 do capítulo 6, aquilo que o profeta Joel já tinha dito. Quem subsistirá? Quem vai suportar? E Jesus Cristo falou desse mesmo assunto, está registrado em Mateus 24, 29, Marcos 13, versículo 24, 25, Lucas 21, 25, 26. Muitos poderão dizer assim, mas a profecia de Joel, capítulo 2, não está falando de uma outra história? Literalmente sim. O capítulo 28 de Ezequiel também está falando do rei de Tiro, literalmente, só que teologicamente ele está falando do diabo. Inclusive Isaías no capítulo 14, com essa desarticulação da natureza, as montanhas desaparecem. A terra treme e se movimenta, pedras com muitas toneladas são lançadas como palhas. As pessoas que não aceitaram Jesus Cristo agora estão em terror, apavoradas. Seus próprios erros acusam. A presença de Deus a torna insuportável, elas tentam fugir, mas fugir para onde? Agora percebem que é tarde demais. É o momento que nós estamos vivendo. A presença de Cristo naquela nuvem cheia de glória ao lado do Pai Celestial e junto com milhares de anjos parece esmagar aqueles que recusaram a verdade. Mas como não há lugar para fugir, as emoções é tão forte que elas passam a ter pensamentos suicidas, mas não conseguem. É melhor que tudo se acabe do que ver a face de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós lemos. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, poderosos, os empregados, se esconderam nas cavernas e nas montanhas. Foi a leitura que nós fizemos. Buscaram lugar para esconderijo. E dizia aos montes e rochedo, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Por isso que o texto prossegue, porque chegou o grande dia da ira deles. Deus Pai e Deus Filho, e quem poderá suportar? Todas as nações estarão reunidas diante de Jesus Cristo, e Ele vai separar, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Então, durante as últimas horas da humanidade, durante as últimas horas da história humana, a humanidade vai ser dividida em dois grandes grupos. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre esse momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala da ressurreição, da nossa transformação. O profeta Isaías também fala, esse é o Deus que nós estamos aguardando. O texto de Marcos 13, 27 fala, ele enviará seus anjos e reunirá os seus eleitos em toda a face da terra. O interessante é que quando você busca alguns entendimentos de outras pessoas que trabalham em cima do assunto, a expressão reunirá os seus eleitos, ela tem uma dimensão muito maior. Além de Jesus Cristo arrebanhar todos os salvos, ela também expressa que nós não vamos subir sozinhos sem aqueles queridos
que saiu do nosso convívio pela morte, se eles forem salvos conosco. Reunirá os seus eleitos. Enquanto tantas coisas estão acontecendo, milhares ou milhões de anjos estão sobre a face da terra. Um grande número deles diante dos túmulos daqueles que foram salvos. Outros milhares de anjos olhando para o pó da terra. Outros milhares de anjos olhando para o oceano, aguardando o momento da ressurreição e a voz de Cristo para que eles surjam, para que eles ressuscitem. Conforme foi proclamado pelo profeta Isaías, capítulo 29, versículo 19, ele disse: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram ao pó, acordem de alegria e cantem. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz aos seus mortos. A Bíblia Sagrada nos garante, quando Jesus Cristo esteve aqui, e ele falou sobre a sua divindade, sobre a sua origem, ele olha para os seus apóstolos e diz assim: olha, não fique tão maravilhado ou encantado com isso, porque vai acontecer muitas coisas, porque o Filho do Homem recebeu o poder de juízo para dar a vida, para dar a eternidade. Ele disse: então vem a hora que todos que estiverem no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Mas o interessante é que, neste momento do retorno de Cristo, quando muitos estão olhando para aquele resplendor de glória de Jesus Cristo, eles percebem que o seu corpo foi transformado. Eram simples mortais, frágeis, doentes, marcados pelos anos de vida, mas agora de uma forma gloriosa, num instante, eles se enchem de vigor e se revestem da imortalidade e da incorruptibilidade. É esse o Deus que nós estamos esperando. Durante as últimas horas da história humana, este planeta será sacudido por incontáveis ressurreições. Em todos os locais do mundo se ouvirão gritos de reconhecimento entre aqueles que foram queridos e separados pela morte, pela tragédia, conduzidos pelos anjos, estarão caindo nos braços um dos outros. Vai haver um encontro aqui. A alegria dos que creram não tem limite. Abraçam seus queridos, que uma vez foram arrancados de seus braços, do seu convívio pela morte. Contudo, outro maravilhoso evento acontece. Os cristãos, os que foram salvos, começam a perceber que eles já não estão pisando mais a terra. Já sentem que não estão mais com o pé neste planeta, estão subindo. E antes dessa viagem interplanetária em direção ao céu, nós teremos uma reunião com Jesus Cristo acima da superfície terrestre. Foi o que Paulo explicou no capítulo 4 de 1 Tessalonicense. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, formado por bilhões de pessoas. Aliás, há um estudo aí que o planeta Terra já, com o que tem hoje, já está na casa dos 140, 150 bilhões de habitantes. Por isso que o Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 9, fala que será da largura da terra os que vão enfrentar o lago de fogo. Então esse segundo grupo, porque nós tivemos um primeiro grupo, esse que acabamos de falar, um segundo grupo, formado por bilhões de pessoas, viverá o terror do medo e da perdição durante as últimas horas da história humana. Os joelhos se dobram,
Estarão todos possuídos de terror e medo. Eles passaram a vida recusando o apelo de Deus para a salvação. O tempo passou, a oportunidade passou, como disse Isaías quando ele profetizou para Israel, o tempo passou, a cega passou e nós não fomos salvos. Agora só resta a morte eterna. A própria Bíblia Sagrada, nos registros do apóstolo Paulo, diz que na vinda de Cristo eles serão mortos. É lógico, depois da saída de Cristo daqui. Mas os que esperam no Senhor, como diz o Salmo 37, herdarão a terra. 2 grupos existirá só neste final. Onde você estará? Onde eu estarei? Existe o grupo dos salvos e dos perdidos, porque Jesus vai separar. Então a pergunta é, durante as últimas horas da história humana, onde você estará? De que lado? Será um dia de terror inimaginável ou o primeiro dia da eternidade com alegria indescritível? Pensa nisso. Neste momento que nós estamos vivendo, muitos estão indiferentes em relação à pregação do Evangelho eterno. Até parece que toda a humanidade se igualou. Que não há diferente. Somos evangélicos. Somos cristãos. Mas haverá uma grande diferença em relação ao futuro. Entre aqueles que creram e praticaram a verdade e os que não aceitaram a verdade e ignoraram o que Jesus Cristo fez na cruz. Pelo mundo, a humanidade vai ser dividida eternamente em 2 grandes grupos. Um grupo enfrentará o lago de fogo e a morte eterna. O outro grupo, o retorno de Jesus Cristo, é como a aurora do primeiro dia da eternidade. O cumprimento de tudo que foi escrito. O verdadeiro sentido da criação e por que existimos. Eu deixo as últimas palavras de Jesus Cristo do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Jesus disse, eu sou a fiel testemunha. Foi Ele que nos deu a palavra. Diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Amém? E Deus ilumine todos nós.